Professor Armando, diante das revelações dessa investigação sobre o PCC, qual o tamanho da ameaça? Olá, Leandro, telespectadores. Rapidamente explicar, o PCC, como outras organizações criminosas que nasceram aqui no nosso país, elas vêm numa toada muito forte, crescendo, desenvolvendo, criando tentáculos. Mas no Brasil, exatamente nos anos 70, durante a ditadura militar, presos políticos foram inseridos no sistema prisional, mais precisamente na Ilha Grande, ao lado de presos comuns. E ali nasceu a primeira organização criminosa, chamada Comando Vermelho, nos anos 70. No estado de São Paulo, posteriormente, o primeiro comando da capital, após o problema do Carandiru, eles se fortaleceram e criaram essa organização que hoje está até em outros países. Respondendo agora a sua pergunta, a Polícia Federal hoje fez um belo trabalho, como as polícias, todas elas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e agora a Polícia Federal, indo buscar pessoas que estavam ali tramando algo muito grande contra o nosso país, não só contra as autoridades. Esse tipo de investigação deve ser feito a miúde, não uma vez ou outra, mas sempre. A inteligência da polícia deve buscar esse tipo de informação para impossibilitar ataques, como há pouco tempo também a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Civil, conseguiu informações através da sua inteligência que uma ponte ou um pedaço de uma estrada seria explodido, literalmente explodido, para que inviabilizasse passagem. E isso criaria um transtorno muito grande. Então, o tamanho disso, claro, nos próximos dias, esse inquérito, quando ele for aclarado, informado, quando a sociedade souber, nós teremos ali uma proporção do tamanho. Mas é muito triste nós vermos esse tipo de organização crescendo e penetrando, lamentavelmente, em várias áreas, inclusive do governo, nós sabemos disso, né? Indo buscar se fortalecer com o tráfico, comprando armas, vendendo armas e atingindo outros países. Isso é muito ruim para o nosso país e para a justiça no todo. Agora, então, enaltecer o trabalho da Polícia Federal, que foi feito, e buscar nomes, buscar informações para que pudéssemos tentar extirpar não só essa organização, como outras também. Isso é o Estado que precisa investir muito, né, de uma forma massiva na segurança, na inteligência da polícia e o fortalecimento das instituições. Isso é o que nós desejamos. Vitor, diante das revelações dessa investigação sobre o PCC, qual o tamanho da ameaça? Olá, Leandro. Olá, Armando e todas as pessoas que nos acompanham aqui na CNN. A ameaça é muito grande e é grave o que aconteceu, Leandro. Infelizmente, não se trata de um ato isolado, né? Nós temos acompanhado nos últimos tempos que o Estado tem tido alguma dificuldade para dar respostas enérgicas, articuladas e com absoluta estratégia para esse tipo de situação. Nós assistimos recentemente à morte do Dr. Diego, irmão da deputada Sâmia. Assistimos também, há alguns anos, o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, de modo que o que foi descoberto hoje é muito grave e coloca as instituições e os poderes, em alguma medida, em risco. Agora, há que se tratar um problema como este, das facções criminosas, das organizações criminosas, com absoluta seriedade, identificando que esse surgimento deste problema tem como raiz os presídios, né? Muitas das fontes das pessoas que acabam entrando e permanecendo nessas facções, elas são alijadas nos presídios, de modo que trata-se de um problema que precisa ser tratado fora dos presídios e dentro, né? Nós sabemos que há pesquisas recentes indicando que as facções cresceram muito no Brasil. Estima-se que em torno de 70 facções atualmente estão presentes no país. Dos 27 estados da federação, 25, né, encontram-se hoje tomados pelas facções. Isso faz com que dê a dimensão real do problema. Esse problema ele não pode ser tratado com nenhum tipo de fumaça que atrapalhe a compreensão, né? Acho que demanda uma atuação enérgica, articulada, e aí é o momento das instituições e do Estado se juntar para que esse problema seja compreendido no seu todo e não de maneira isolada. Vitor, como conter o avanço das facções criminosas no Brasil? Olha, infelizmente no Brasil nós temos a terceira população
carcerária, né? Este é um número que não nos alegra, mas, ao mesmo tempo, não nos gera segurança. Toda essa população carcerária, apontam pesquisas recentes que a violência voltou a ficar, em primeiro lugar, junto com a saúde, em pesquisas recentes do Datafolha, como um problema grave para o país. Há também outras pesquisas, pesquisa Atlas, indicando que 60% da população temem, né, esse tipo de situação. O que me parece, e aí a gente está diante, né, de uma troca no Ministério da Justiça, é que esse é um assunto central para o país neste momento. Né, envolve a participação das polícias estaduais, ao meu ver, envolve também as guardas municipais, a Polícia Federal, enfim, há que se ter uma política pública profunda, que articulada e que consiga, enfim, envolver todos os estados. Acho que isso não é um problema da Bahia, não é um problema só do Maranhão, não é um problema de São Paulo, não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do país que precisa reunir todos os seus agentes políticos, as instituições, para que uma política pública que dê conta de enfrentar esse tipo de situação seja satisfatória. Armando, como conter o avanço das facções criminosas no Brasil? Inteligência policial, investimento e formação de policiais. Hoje a polícia investiga não só em campo, né? Ou seja, fisicamente na rua, mas através de redes sociais, de informações que vêm da internet. Inclusive existem delegacias especializadas nisso em crimes cibernéticos aqui em São Paulo. Não é um departamento, mas é uma divisão da Polícia Civil Estadual, há um setor ali que eles ficam monitorando redes sociais, fazendo investigações e indo atrás de criminosos que atuam na rede, ou seja, na internet. Isso requer investimento, dinheiro e formação de policiais, não é de um dia para a noite. Agora, essas facções, isso não é de hoje e não é algo nosso só, do país, né? A máfia já vem da Itália, temos outras máfias pelo mundo, no Japão, nos Estados Unidos, etc. Agora, a formação de policiais e o problema nevrálgico dos presídios, como bem disse agora o doutor Vitor. Somos a terceira população carcerária do planeta. Perdemos para a China por motivos óbvios, né? A quantidade de pessoas. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro era a Rússia, nós ultrapassamos a Rússia. Hoje somos a terceira maior população carcerária do planeta. São 750 mil presos, cumprindo pena, entre homens, mulheres e adolescentes apreendidos. É uma quantidade muito grande e isso é uma deficiência do Estado, né? Porque quando nós não construímos escolas, nós construímos presídios depois. Lamentavelmente é isso que acontece. Agora, o investimento e tempo, não é do dia para a noite. E essas facções estão indo buscar seu espaço em outros países. Já estão ramificados em outros países, não só na América do Sul, mas em outros países mais distantes também. Então, o investimento nas polícias, preparar as polícias e monitorar o sistema prisional, que é muito grande, e investir. Não há outra forma a não ser fazer grandes investimentos. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas seguimos com esse tema no próximo bloco do Grande Debate. Até já! Estamos de volta com o grande debate sobre a ameaça do PCC para políticos. O Ministério Público encontrou fotos das casas de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em celulares apreendidos. Armando, as facções criminosas que operam no Brasil podem ser consideradas o grande desafio para quem suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça? No Ministério da Justiça, sim. As facções estão crescendo, proliferando. A quantidade de presos aumentando e todo instante em que uma pessoa, um jovem, é inserido no sistema prisional, ele passa a ser um soldado, né? Nós sabemos disso. Por que diminuíram o número, ou quase pararam o número de mortes nos presídios, de violência sexual nos presídios? Porque eles estão se organizando, estão entendendo que eles, quanto mais fortes, mais unidos, melhor. E eles comandam isso dentro dos presídios, né? Eles conseguem aparelhos de telefone celular, eles têm a possibilidade de pessoas mandarem informações e eles estão cada vez mais fortes. Uma pedra no sapato do novo ministro da Justiça, que nós não sabemos até agora o nome, né? Quem vai tomar conta dessa pasta tão importante,
do país, que é o Ministério da Justiça, terá esse problema. E isso, como eu disse, requer investimento, requer capacidade e conhecimento, não só conhecimento jurídico, mas conhecimento técnico. E a informação hoje ela é obtida através da rede social, de aparelhos de telefones celulares, de interceptações telefônicas que são feitas. A própria investigação agora da Polícia Federal conseguiu detectar fotografias de casas de autoridades. Nós não sabemos ainda, talvez, o escopo desse inquérito traga essa informação para nós, qual seria o objetivo, o que eles conseguiriam com isso e o que eles fariam com essas pessoas. Talvez um sequestro, talvez uma troca. Isso já aconteceu em outros países, autoridades sequestradas para a libertação de outras pessoas, né? Nós temos várias pessoas de organizações criminosas que estão presas, cumprindo pena em regime diferenciado, né? Onde é impossível a fuga, impossível qualquer comunicação. Talvez fosse uma hipótese, uma troca, né? Então, solta essa pessoa que nós liberamos essa. Pode ser isso, nós não sabemos. Agora, a Polícia Federal, as forças de inteligência farão o levantamento disso e vão descortinar e trazer, no momento oportuno, para a sociedade o que de fato aconteceria. De toda forma, o Estado precisa investir para tentar acabar com isso. Vitor, é um desafio ao próximo ministro da Justiça? Com absoluta certeza, Leandro. A população tem identificado que a violência hoje é algo que preocupa e muito, né? Sem dúvida alguma, o próximo ministro da Justiça, inclusive considero que essa escolha ela precisa ser muito bem pensada, né, para que faça uma substituição à altura do que representou recentemente o ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. Agora, esse é um problema de segurança pública que não será resolvido com palavras de efeito, com discursos ou com incentivo à violência. Não é assim que se resolve um problema desta complexidade. Para enfrentar as facções, as organizações criminosas, há que se ter uma política pública articulada, com muito diálogo, com muita inteligência, que olhe para a situação dos presídios, para que a gente consiga romper esse ciclo vicioso das pessoas ao serem presas, serem incluídas para o crime organizado, serem alijadas para o crime organizado. O olhar precisa estar dentro dos presídios, o Estado precisa cumprir o seu papel previsto na Lei de Execução Penal, e não deixar que o crime ocupe o papel que é do Estado. E ao retirar, quando as pessoas deixam o presídio, é importante que se tenham políticas públicas para acolher essas pessoas, para que elas tenham acesso à educação, tenham acesso ao trabalho, tenham dignidade humana para retomarem as suas vidas. Trata-se, portanto, de um problema que não carece de uma iniciativa, mas de uma série de iniciativas, todas articuladas e que envolvam a União, os governos estaduais, os municípios. Acho que esse é um assunto central e é um grande desafio para o próximo período. Vitor, o Brasil vive uma crise na segurança? Olha, o Brasil vive um desafio na segurança, né? E esse desafio, ele não surge de maneira repentina, né? Nós assistimos, nos últimos anos, uma degradação social, né? Então, houve com o que aconteceu recentemente no país, nós assistimos perda de empregos, os salários sendo reduzidos, a capacidade de compra das pessoas e tudo isso, a fragilidade social também incentiva e alimenta o crime. O que precisa agora é de iniciativas de segurança pública, então investimento policial, formação, articulação, inteligência, estratégia entre estados, União e municípios e também a retomada, né, de políticas sociais, de políticas educacionais que garantam a dignidade humana das pessoas para que o crime não seja uma alternativa para quem não tem o acesso ao Estado. O Estado precisa ocupar todos os espaços na sociedade civil, dentro dos presídios, para impedir que o crime o substitua e faça mais soldados dentro dessas facções. Armando, o Brasil vive uma crise na segurança? Sim, vive uma crise na segurança muito grande desde os anos 70, com o sucateamento das polícias. Não digo uma polícia, a polícia militar, a polícia civil, digo as polícias dos estados, né? Polícia Federal nós temos uma só, é a polícia da União, mas cada estado tem a sua polícia militar, tem a sua polícia civil, agora a polícia prisional, né? A polícia científica, polícia militar, etc. Então, nós precisamos de investimento, nós precisamos trazer jovens para as polícias
polícias, incentivar, e o Estado precisa fazer massivos investimentos. E a sociedade precisa entender que a polícia está do lado da sociedade, né? Ter apreço, ter respeito, passar informações, mesmo que de forma sigilosa, às polícias, porque senão não tem como, não há bola de cristal. Então esse investimento precisa ser feito e essa mudança de chave, né? Nós mudarmos isso para que nós possamos combater. Quem está crescendo é a criminalidade. No meio prisional, eles estão se fortalecendo cada vez mais, é verdade isso. E o Estado, desde os anos 70, depois ali nos anos 90, comentaram alguma coisa, mas essas organizações estão cada vez mais fortes. Se nós não pensarmos nisso imediatamente, nós perderemos essa batalha. E poderá chegar a um ponto que não há mais o que fazer. Como foi muito bem ponderado pelo Dr. Vitor, o indivíduo, quando vai para o sistema prisional, ele perde a sua liberdade de ir e vir, mas não perde a sua dignidade. O Estado precisaria investir. Nós precisamos pensar que o máximo que uma pessoa fica presa, o máximo, antigamente eram 30, de um tempo para cá são 40. Se o jovem entrar no sistema prisional com o crime mais bárbaro aos 20 anos, ele sairá aos 60. Antigamente aos 50, agora 60, 40 anos. Isso numa quantidade imensa de uma pena, o que é mais difícil. Mas esse sujeito, quando ingressa no sistema, ele volta depois. Volta de que forma? Se o sistema prisional fizesse algo, fizesse com que ele trabalhasse, tivesse aí uma profissão, saísse alfabetizado, talvez esse produto saísse muito melhor. Nós gastamos uma fortuna com polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema prisional, e o produto disso, que é o preso, ao final e a cabo, sai de lá sem nenhuma qualificação. Nós estamos jogando dinheiro fora, dinheiro no lixo. Se nós não pensarmos isso, nós não vamos resolver o problema.